Artigo 888. Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no artigo 887. Parágrafo único. O escrivão, o chefe de secretaria ou o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 dias a 3 meses, em procedimento administrativo regular. Artigo 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 dias de antecedência. Inciso 1. O executado, por meio de seu advogado, ou se não tiver procurador constituído, nos autos por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inciso 2. O coproprietário de bem indivisível, do qual tenha sido penhorada fração ideal. Inciso 3. O titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado, com tais direitos reais. Inciso 4. O proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. Inciso 5. O credor pignoratício, hipotecário anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo parte na execução. Inciso 6. O promitente e o comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 7. O promitente e vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 8. A União, o Estado ou município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou ainda não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Artigo 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção, inciso 1, dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados, a sua guarda e a sua responsabilidade. Inciso 2, dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Inciso 3, do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Inciso 4. Dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Inciso 5. Dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. Inciso 6. Dos advogados de qualquer das partes. Artigo 891. Não será aceito lance de que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Artigo 892.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará dentro de 3 dias a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e nesse caso realizar-se novo leilão à custa do exequente. Parágrafo 2º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles a licitação, e no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou ascendente do executado nessa ordem. Parágrafo 3º. No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os municípios terão nessa ordem o direito de preferência na arrematação e em igualdade de oferta. Artigo 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser arrematá-los todos em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance preço igual ao da avaliação e para os demais preço igual ao do maior lance, que na tentativa de arrematação individualizada tenha sido oferecido para eles. Artigo 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução. Parágrafo 1º. Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade. Parágrafo 2º. A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital. E nesse caso caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado. Artigo 894. Artigo 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito: inciso 1. Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Inciso 2. Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Parágrafo 1º. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Parágrafo 2º. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Parágrafo 4º. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. Parágrafo 5º. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover em face do arrematante a execução do valor devido, devendo ambas os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Parágrafo 6º. A apresentação de proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. Parágrafo 7º. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Parágrafo 8º. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, inciso 1, em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida sempre a de maior valor. Inciso 2.
Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Parágrafo 9. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e os subsequentes ao executado.